Oferecimento CIEAN. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. No programa de hoje nós vamos falar sobre a iniciativa Caravana do Empreendedor. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. A Caravana do Empreendedor tem o objetivo de fazer com que os jovens descubram seu lado empreendedor, vivenciando a vida profissional de maneira prática. O alvo são jovens que estão nas escolas e iniciando a carreira acadêmica. Diversas atividades são desenvolvidas para incentivar os jovens e a caravana visa ajudar estes jovens a descobrirem seu talento. Para falarmos deste tema, nós convidamos hoje o administrador e consultor empresarial Flávio Guimarães, que é o idealizador desse projeto e quem vai coordenar essa iniciativa aqui em Manaus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Um alô a todos que lhe assistem agora. Nós viemos aqui para falar sobre a Caravana do Empreendedor, que é uma ação que nós vamos trazer o empreendedorismo prático, a forma prática de viver a vida profissional para as escolas, universidades e comunidades. Flávio, eu queria que você falasse um pouco da tua história. Como é que você passou a navegar nesse mundo infinito do empreendedorismo? Quando fala assim da nossa história, a gente começa a lembrar alguns casos, né, engraçados, alguns casos embaraçosos. Mas eu me formei em administração, fiz uma especialização no Método Internacional de Comportamento e Recursos Humanos pela Universidade de Michigan, até por trabalhar nessa área, né, acabei me aperfeiçoando nisso. E tudo começou em 2004, né, quando nós tivemos o nosso primeiro cliente, que eu lembro que eu corri de cachorro, eu peguei chuva, peguei sol e tudo, então... Chá de cadeira? Chá de cadeira. Eu lembro que o primeiro cliente que nós tivemos foi um mercadinho de bairro e no dia, como não tinha ainda funcionário, não tinha estrutura, não tinha nada, a gente foi lá fazer na cara e na coragem, né? E aí nós chegamos lá, fui com uma prancheta, fui batendo de casa em casa, anotando as informações. E aí, de uma hora para outra, um cachorro sai correndo, eu saí correndo e pulando cerca, e começou a chover também. Então, são coisas que a gente começa a lembrar que não é tão fácil, né? Às vezes o pessoal, nós ainda não chegamos onde nós queremos, mas já está um pouco adiantado do que era antes. Nesses quase 10 anos de estrada, né? Quase 9 anos e meio, mais ou menos. Trabalhando especificamente na área de consultoria, nós completamos aí, acho que uns 12 anos. Tivemos uma breve experiência de um pouco mais de um ano na Cato, que era uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas também. E aí, saindo de lá, nós fundamos a Guimarães Consultoria, não especificamente só para recrutar e selecionar pessoas, mas para fazer a consultoria em si, a consultoria administrativa, financeira, reestruturação, aplicação de projetos, né, identificar falhas que podem ocorrer, que muitas vezes o empresário não consegue ver muito bem. E nós estamos até hoje. Tive uma experiência de apresentar um programa de TV também, né, sobre empreendedorismo, e agora nós estamos aí um pouco bem mais focados nessa parte do empreendedorismo jovem. Vamos agora em 2014, provavelmente nos próximos meses, já abrir uma associação, né, para ter essa ligação bem específica e poder desenvolver esses trabalhos. Limitar esse foco de atuação aos jovens? Aos jovens porque é mais fácil você mudar o comportamento do jovem. Né? Você acredita que o jovem está mais disposto a empreender? Por isso que talvez essa iniciativa seja bastante oportuna agora? Eu acredito que sim, Marcelo. Só que existem algumas coisas ainda que nós precisamos rever com um certo cuidado. Né? O pessoal diz assim, existe esse conceito muito do rolezinho agora, né? Que está surgindo tudo rolezinho, rolezinho. E eu digo para o pessoal assim, vamos fazer um rolezinho para pedir, para protestar, pedindo educação? Não é? Por que não fazer um rolezinho no banco de escola para ter mais aprendizado, mais evolução, mais ciência, mais conhecimento? Então a gente vê, estão fazendo rolezinho, ninguém é contra, né? Até porque é um direito, a lei outorga que eles façam. Tudo bem, pode fazer. Mas eu acho que nós precisamos focar no que de fato precisa focar. Não é? Então nós vemos, se nós fizermos hoje um projeto para primeiro emprego, será que 10% dos que fizeram o rolezinho participariam? Não é? Uma pergunta interessante. Né? Então eu acho que o foco em alguns momentos precisa ser um pouco diferente. Né? E é o que eu digo sempre para o pessoal, esse tipo de trabalho, você trabalhar com jovem e trabalhar o comportamento dele, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil.
Porque existe a falta de interesse, existe a resistência, nós vamos achar pessoas que vão aceitar muito bem, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte no que dá. Eu acho que esse é o objetivo. O ambiente escolar e o ambiente universitário, de modo geral, de alguma forma estimula o empreendedorismo ou ainda há um abismo entre a teoria e a prática que compromete o futuro de muitos empreendedores? Qual é a tua opinião? Pois é, o objetivo principal de nós termos feito esse projeto é de levar o conhecimento prático do dia a dia. Não é? O conhecimento prático você dificilmente aprende nos bancos de escola. Né? Então eu digo sempre para o pessoal assim, desde quando você nasce, você é estimulado, você é criado a estudar para uma prova com base numa teoria que já existe ou com base em um livro que já fizeram há 200, 300 anos atrás. Né? E eu digo para o pessoal assim, por que desde criança nós não estimulamos esses jovens, esses pequenos de 4, 5, 6 anos, que é a idade onde está se formando a mente, a pensar, a evoluir, não é? Então, se você tem, por exemplo, uma prova de filosofia, por que o professor não diz assim, o assunto é filosofia, desenvolvam o que vocês acham, não é? Mas acaba se atendo a mentes brilhantes que criaram teorias há 200, 300, 400 anos atrás. Então, eu acredito que em alguns momentos isso precisa ser mais aplicado, sabe? Não no banco de escola, até porque o banco de escola ele tem uma grade mais teórica, mais técnica para ensinar para o aluno, mas que isso seja feito fora, de forma externa, com workshops, palestras, caravanas do empreendedor, para poder levar mais à prática. Eu acho que precisa mais da prática. A técnica, a teoria é importante, mas a prática é muito necessário também. Mas essa tendência tem mudado. Nós temos visto que algumas instituições, inclusive locais, elas já têm incubadoras, por exemplo, para estimular aquele jovem com boas ideias consiga entrar no mercado com um produto ou um serviço de qualidade. Então há um viés de mudança, não? Tá positivo, mudando, né? Eu acho que esse conceito ele tem vindo à tona, assim, com vários jovens se mobilizando pelo país inteiro. E tanto que algumas instituições já têm, inclusive, a matéria empreendedorismo. Né? Não só na grade de graduação ou na grade de pós-graduação, de especialização, enfim. Mas eu acho que a tendência é essa. Né? A tendência é acordar, é crescer realmente e deixar dessa coisa de... O Brasil já está há 500 anos um pouco desorganizado, né? Então a gente precisa organizar logo agora, para não ficar mais 500. Muito bem, e assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN.